Vamos abrir no Salmo 127. Salmo 127. Foi lido hoje o Salmo 128. Nós iremos agora ler o Salmo 127. Como nós anunciamos hoje pela manhã, o tema da nossa mensagem é um lar satisfatório. Um lar satisfatório. Salmo 127. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Santíssimo Deus, Deus grandioso, mais uma vez te rogamos em oração, entrando no Santo dos Santos, ó Deus, com humildade celeste, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Através da propiciação de Cristo Jesus, nós podemos, neste momento, sermos abraçados por Ti. Ó Deus, o Senhor nos escuta através da intercessão de Cristo. E nós te pedimos neste momento, na comunhão dos santos, nessa reunião que o Senhor tem ordenado, para que possamos, ó Deus, nos atentar à Tua voz soberana, a voz do alto, que quando é ecoada em nossos corações, as trevas se transformam em luz. Corações duros se transformam em corações regenerados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nós te pedimos neste culto especial, culto de família, que as famílias possam ser abençoadas com a Tua palavra, com a meditação, com a exposição das Sagradas Escrituras. Ó Deus, ser favorável a nós, como sempre nós temos clamado e te pedido, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tua palavra nos diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa se fazer presente de maneira especial. Que os nossos corações possam ser estremecidos, ó Deus, com o avivamento da Tua palavra, a santificação do Teu Espírito. Ó Deus, renova a nossa alma, renova a nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, que de fato nós possamos ouvir, sermos sacudidos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Deus, que possamos de fato, ó Deus, sermos abençoados pela Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia e nós te pedimos, ó Deus, nos abençoa neste momento. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Então, meus irmãos, como os irmãos bem sabem, já fazem algumas quartas-feiras que nós estamos nos cânticos de romagem ou nos cânticos de peregrinação. Nós estamos nessa série de estudos onde os cânticos de romagem ou os cânticos de peregrinação começam no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Nós temos basicamente 15 cânticos de romagem ou de peregrinação. Então, pela providência divina, nós chegamos nessa noite no Salmo 127, que faz parte desses cânticos de ascensão, de romagem ou de peregrinação. Eles eram entoados quando os peregrinos viajavam a Jerusalém para as festas anuais. E um ponto importante que nós devemos frisar nessa noite é que o Salmo 127, ele deve ser lido
em conjunto com o Salmo 128. Muitos colocam esses dois salmos como salmos gêmeos do lar piedoso. O Salmo 127 demonstra um lar satisfatório. E este lar é baseado na bênção de Deus. Nós veremos nessa noite que nós precisamos, nós andamos, nós caminhamos, para onde quer que nós, tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos estar carregados, abençoados com a bênção de Deus. A demarcação de Deus sobre nós, para nós prosseguirmos e sermos de fato abençoados pelo Senhor. Já o Salmo 128, ele vai um passo mais além. E ele nos informa que a bênção de Deus é baseada no temor do Senhor, como foi falado aqui nessa noite. Portanto, nós temos nesses dois salmos uma mensagem central. Nós podemos afirmar nesses dois salmos uma mensagem central bastante abençoadora para os nossos corações. Um lar satisfatório está baseado na bênção do temor do Senhor. Um lar satisfatório está baseado na bênção do temor do Senhor. E sobre o Salmo 127, nós iremos ver duas bênçãos, porque essa mensagem se concentra na bênção de Deus no Salmo 127, expandindo-se no Salmo 128 com o temor do Senhor. A primeira bênção que nós vemos, nós enxergamos no Salmo 127, está no versículo 1 e no versículo 2. Um lar satisfatório depende da bênção de Deus. Um lar satisfatório depende da bênção de Deus. É interessante que antes de falar sobre o lar, no versículo 3, ele se concentra no lar. Salomão, que é o autor deste salmo, ele coloca um princípio importante, antes de tudo, antes de nós caminharmos. Ele lança um fundamento e um princípio que nós devemos estarmos atentos todas as vezes que nós prosseguirmos na nossa caminhada cristã. O princípio que Salomão coloca é este: o Senhor está no lar. Esse é o princípio. Duas vezes ele repete a frase. Veja, é uma condicional aqui. Se nós atingirmos essa condicionalidade, nós seremos abençoados por Deus. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, veja, duas vezes ele coloca essa negatividade, ou seja, se nós não sermos abençoados pelo Senhor, será inútil tudo o que nós fazermos. E duas vezes ele coloca a palavra vão, inutilidade, essa é a percepção dele. Em vão trabalham e em vão vigia a sentinela. Diante disso, Salomão ensina a inutilidade do esforço humano à parte da agência divina. O ponto desses dois versículos é: todo esforço é vão, é inútil sem o Senhor. Por mais caros que sejam os materiais usados, mais habilidosos, diligentes, por mais que o construtor seja o maior habilidoso de toda a terra, a casa não será abençoada se Deus não estiver envolvido nessa construção. Ao você entrar em sua casa, você precisa guardar isso em seu coração. Antes de você colocar a porta do seu pé em sua casa, deve haver um tema na sua casa. O tema é este: Deus está em meu lar. Deus habita em meu lar. E por que ele reforça isso? Porque Salomão coloca com ele começa com esse princípio fundamental: Deus está no meu lar, Deus está entre nós. Porque todos nós temos uma propensão, por causa do pecado, de querermos agirmos com os nossos próprios esforços. Tudo que nós fazemos, muitas vezes nós queremos agarrar e queremos tomar a frente e colocarmos Deus de uma maneira secundária em nossa vida. Temos o costume de relegar Deus a um papel secundário, segundo, terceiro lugar, e não colocamos Deus na frente de tudo o que fazemos. Sempre queremos receber o crédito pelas nossas realizações e, infelizmente, quando nós fazemos isso, a glória de Deus é obliterada, é reduzida. Então Salomão começa com este princípio fundamental: Deus está entre nós. O fator mais importante no lar não é ter as técnicas mais recentes dos livros ou seminários sobre aconselhamento de família.
É enfatizado muitas vezes, nós precisamos aconselhar uns aos outros, nós precisamos ter seminários e mais seminários sobre famílias. Isso é muito importante, mas o fator mais crucial na construção de uma família satisfatória é que você precisa andar humildemente perante a presença de Deus. Esse é o fator mais importante. E muitas vezes nós estamos olhando para as habilidades, para os recursos e estamos esquecendo de Deus. Que Deus precisa lançar a sua graça sobre nós. Nós precisamos andar agarrados com a sua graça, em fé e em oração. Deus precisa estar em primeiro lugar. Porque você, meus irmãos, você pode trabalhar duro para construir sua família. Pode ser diligente para proteger o seu filho do mal. Pode fazer sacrifícios para fornecer o que eles precisam. Mas se a bênção de Deus não está sobre sua casa, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Eu diria que um lar satisfatório é construído de duas maneiras. Duas maneiras. Em primeiro lugar, você deve reconhecer a sua incapacidade. E em segundo lugar, você deve reconhecer diariamente a graça de Deus sobre você. É esses dois reconhecimentos que nós precisamos estar embasados. Nós devemos agir diante de uma incapacidade, olhar para nós mesmos e dizer, eu não consigo com as minhas próprias habilidades. Deus precisa intervir, Deus precisa tomar a frente, eu preciso reconhecer a graça de Deus sobre mim. Esses dois reconhecimentos. É incapacidade, mas essa incapacidade está atrelada à graça de Deus. E essa incapacidade que está atrelada à graça de Deus vira capacidade. Vira bênção, vira ação concreta, porque a construção está diante de um fundamento celeste. O fundamento para caminharmos é a graça de Deus, é a primazia dos planos soberanos de Deus sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Então nós devemos ter esses dois reconhecimentos. Você deve sair de cena, você deve colocar Deus em primazia. Deus é o meu patrão, Deus é o meu presidente, Deus é que comanda, Deus é que direciona. Os meus desejos egoístas precisam sair do pedestal. Os seus desejos devem estar atrelados à vontade de Deus. Deus deve voltar ao trono, Deus deve comandar a minha família, Deus deve liderar a minha casa. Você precisa reconhecer a absoluta necessidade da graça de Deus. É a graça, é sobre graça que nós caminhamos. Acima de tudo, busque a bênção de Deus sobre a sua família. Dos versículos 1 e 2, nós podemos extrair 3 princípios sobre a busca da bênção de Deus em nossa família. 3 princípios. Salomão começa com a graça de Deus, essa bênção que nós precisamos buscar, procurar, agir, orar por ela. Mas eu acredito que nós aprendemos 3 princípios aqui com a bênção de Deus. Primeiro princípio, buscar a bênção de Deus significa entender o equilíbrio da graça de Deus. Esse é o primeiro princípio. Buscar a bênção de Deus significa entender o princípio da graça de Deus. O versículo 2 nos informa isso, veja. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A graça de Deus deve permear os nossos lares. É isso que ele está dizendo. Não confunda graça com vida despreocupada ou sem padrões de justiça. Isso não é graça. Deus é gracioso e ainda mantém os seus padrões. Ou seja, compreender a graça produz humildade. O pai que entende a graça percebe que merece o julgamento de Deus e por causa disso, por causa do seu pecado, ele, através da cruz de Cristo, pede perdão à sua esposa muitas vezes. Por que é que ele pede perdão? Porque existe um princípio da graça. A graça me envolve, a graça age. A graça, ela de fato transforma a nossa vida, que nós temos uma ação segundo a vontade de Deus. É o princípio da graça.
A bênção de Deus está atrelado à graça. E nós precisamos entender esse princípio. Quando muitas vezes nós pecamos, nós devemos pedir perdão à nossa esposa, aos nossos filhos, porque é a graça de Deus que está em nosso lar, porque existe um fundamento. Então, quando seus filhos errarem, em vez de atacá-los com um julgamento hipócrita, nós devemos de maneira humilde ajudá-los. Esse tipo de humildade é decorrente, meus irmãos, como eu falei, da graça de Deus. E através disso, nós temos uma comunicação aberta no Evangelho. Ou seja, muitas vezes quando nós não entendemos a graça, nós olhamos para o nosso egoísmo, nós olhamos muitas vezes para o nosso braço, nós temos uma comunicação fechada em nosso lar. A comunicação não anda. Sabe por que não anda? Porque não existe graça. Mas quando existe o princípio da graça, que eu devo ser humilde, que eu devo pedir perdão, que muitas vezes eu devo colocar, estender a minha mão, a comunicação é aberta no Evangelho. Existe o entendimento do Evangelho e existe uma comunicação aberta de ida e de volta, de ida e vinda, por causa desse princípio da humildade atrelado à graça de Deus. O orgulho é colocado de lado, a hipocrisia é colocada de lado. Nós não olhamos para a nossa própria pecaminosidade. Nós não dificultamos os relacionamentos, mas os relacionamentos andam porque o Evangelho está atrelado entre nós. Porque a graça nos envolveu. Porque a graça, meus irmãos, é atraente. É transformadora. Ela é doce. Muitas vezes estamos divididos porque não olhamos para a graça de Deus. Muitas vezes estamos divididos, lares divididos, um para o lado e um para o outro, porque o Evangelho está distante. O Evangelho precisa estar no meio, o Evangelho precisa estar no relacionamento, precisa estar no coração, precisa estar em nossas orações. Aí nós estamos juntos, nas dificuldades, orando um pelo outro e dizendo, vamos buscar o Evangelho, mesmo diante desse meu pecado, nós vamos prosseguir, porque a família de Deus é a instituição divina. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Olhar para a graça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, entender esse princípio e praticarmos esse princípio. Porque será inútil nós trabalharmos, orarmos, levantarmos, fazermos a nossa atividade se nós não estivermos atrelados à graça de Deus. Não haverá a bênção de Deus sobre nós, haverá desgaste, irá trabalhar, irá ficar cansado, mas não haverá contentamento no lar, porque não entendeu o princípio da graça de Deus. Este é o primeiro princípio, muito importante. Entenda o princípio da graça de Deus. O segundo princípio, buscar a bênção de Deus significa entender o equilíbrio entre fé e obras. Isso é muito importante. É muito importante nós afirmarmos isso, meus irmãos, porque Salomão não está defendendo que os construtores parem de construir. Ele não diz isso. Os sentinelas parem de vigiar. Os trabalhadores parem de trabalhar e deixem tudo na mão de Deus. Senhor, eu deixo tudo em tuas mãos. Veja que o texto está nos dizendo que eles estão trabalhando, eles estão vigiando, eles estão construindo, mas ao mesmo tempo há a confiança em Deus. Isso é muito importante. A bênção de Deus depende desse equilíbrio entre trabalhar e confiar. Não é ou eu trabalho ou eu confio em Deus. Não é isso. Não é ou, mas sim é soma. É soma. Eu trabalho, mas ao mesmo tempo eu confio no Senhor. Eu trabalho, eu oro, eu estou avante, eu estou progredindo na caminhada, mas ao mesmo tempo Deus está comigo. Salomão tem um pensamento aqui de que o esforço humano não tem valor apartado de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, é isso que ele diz aqui no texto. Uma cidade não está segura apenas por suas defesas, mas também pela proteção do Senhor. Isso é muito interessante. O Salmo lembraria aos peregrinos, nessa partida que eles estavam indo para a casa de Deus, para Jerusalém, e porventura alguém poderia pensar, olha como a nossa cidade é linda, olha como a construção é perfeita, mas Salomão está nos dizendo,
não olhe apenas para as paredes. Não olhe apenas para as construções. Não olhe para isso como se fosse um lugar mágico de proteção e segurança. Essa proteção e essa segurança vem através do poder de Deus. Através do poder de Deus. É por isso que ele diz: aos meus amados ele o dá enquanto dormem. Quando nós chegamos, porque são salmos gêmeos, no Salmo 128, no versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás. Veja, é uma pessoa que está trabalhando. É uma pessoa que está usufruindo daquilo que Deus lhe deu, a bênção simples do lar. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Por quê? Porque ele teme ao Senhor, bem-aventurado. Os seus esforços estão atrelados à vontade de Deus. Existe trabalho, existe fé, existe obra. Então isso é muito importante. A nossa confiança no Senhor elimina a ansiedade que pode manter muitas vezes nós desacordados. Muitas vezes nós não conseguimos dormir porque nós estamos pensando no outro dia. Nós estamos pensando naquela conta. Nós estamos pensando naquela dificuldade. E tira o nosso sono. Mas Salomão está nos dizendo: trabalhe. Trabalhe, trabalhe e confie. E descanse. Porque enquanto você descansa, Deus está trabalhando. Mas nós queremos tomar a ação de Deus. Nós queremos trabalhar, 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 trabalhar. E não existe Deus. Eu preciso fazer, fazer, fazer. Meus irmãos, tem tempo que a gente não tem que fazer. Tem tempo que a gente tem que descansar. Colocar nas mãos de Deus. O Senhor sabe o que eu tenho feito. É isso que nós precisamos. Certa feita, eu estava lendo uma história de um homem que estava conversando com seu amigo em sua casa. E ele estava passando por um problema grave. E esse homem chegou para o seu amigo e perguntou: o que você está fazendo sobre isso? Com um sorriso, seu amigo respondeu: estou apenas confiando no Senhor. Essa foi a resposta dele. O problema é que esse estou apenas confiando no Senhor significa eu não estou fazendo nada. Absolutamente nada. É só uma confissão. Mas o seu coração, a sua vida para com Deus não está atrelada aos propósitos de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, só confiar no Senhor não passa de uma desculpa para ser passivo e evitar problemas. Evitar problemas. Ser passivo. Eu confio no Senhor, mas não faz absolutamente nada. Mas também existe o outro extremo. É igualmente errado se esforçar, fazer tudo o que for possível e ainda assim não confiar no Senhor. Nós temos dois extremos aqui. O extremo que só confia, não faz nada, e o outro extremo que trabalha e não confia no Senhor. Se queremos a bênção de Deus em nosso lar, precisamos trabalhar duro. Não esqueça isso. Edificar a nossa família, termos tempo para a nossa família, mas depender inteiramente do Senhor. Fé e obras são compatíveis, não são excludentes. As duas coisas precisam estar em nosso lar. Devemos realizar os nossos esforços com fé, com oração, com confiança, e Deus tornará o seu trabalho favorável a nós. Deus deseja que você trabalhe. O desejo de Deus é que você esteja trabalhando, mas também confiando. Um lar satisfatório não tem espaço para preguiçosos. Não tem espaço para homens medíocres, para mulheres insubmissas. Um lar satisfatório requer um homem que trabalha, que chega na sua casa, que abençoa a sua esposa, que a sua esposa está atrelada ao seu lar, que os seus filhos estão obedientes à palavra de Deus. Não há espaço para preguiçosos. Não há. Se formos preguiçosos, Deus não irá nos abençoar. Deus irá tratar o nosso coração pecaminoso para depois nos abençoar. Precisamos tirar a incredulidade e trabalharmos para o Senhor de maneira santa. Deus deseja que trabalhemos.
Então esse é o segundo princípio. Buscar a proteção, a bênção de Deus requer esse equilíbrio de fé e de obras. E o terceiro princípio, buscar a bênção de Deus significa entender o equilíbrio entre carreira e vida doméstica. Carreira e vida doméstica. Meus irmãos, é inútil dedicar-se ao seu trabalho desde o início da manhã até a tarde da noite com a desculpa: preciso sustentar a minha família. Preciso seguir a minha carreira. Muitos pais, mesmo pais cristãos, colocam suas carreiras à frente de seus filhos. À frente de seu lar. Não tem mais espaço para o lar, só tem espaço para o profissionalismo, para o meu trabalho. E quantas vezes nós já ouvimos a famosa frase: gostaria de ter tido mais tempo para a minha família, para os meus filhos, para o projeto de Deus que Deus colocou sobre mim. Buscar a bênção de Deus em sua vida familiar significa entender esse equilíbrio entre o seu trabalho e a sua vida doméstica. Existe uma diferença entre trabalhar e se extenuar sem ter tempo para o descanso ou para Deus ou para a família. É uma diferença crucial. Você precisa trabalhar, mas você jamais deve se extenuar ao ponto de não ter mais tempo para a vida doméstica no lar. Para a vida doméstica no lar. Se temos a tendência de trabalhar excessivamente, precisamos parar e refletir se o nosso trabalho não está tornando um ídolo, no qual confiamos mais em nós, em nossa carreira, do que em Deus. Em última análise, é Deus, meus irmãos, quem provê para nós, e Ele sabe todas as nossas necessidades. Capítulo de Mateus 6, os versos 25 ao 34, nós temos isso. Uma vida que está atrelada à vontade de Deus. Não existe essa ansiedade de estarmos preocupados com o futuro nos comandando, porque a ansiedade basicamente é isso, é o futuro sendo colocado em nosso coração ao ponto de nós não mais termos a vida do presente, nós só pensamos no futuro, ficamos ansiosos. E Mateus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 31, Jesus chegou a dizer aos seus discípulos, que estavam pregando o Evangelho, que estavam fazendo a obra do Senhor, eles estavam exaustos. Jesus diz o seguinte: repousai um pouco, à parte, num lugar no deserto. Repousai. Enquanto estamos descansando, como eu falei, Deus está trabalhando. Existem tempos que nós precisamos descansar. Existem momentos que nós precisamos parar um pouco, refletir um pouco, porque nós estamos tão agitados 24 horas em nosso trabalho que nós não temos, muitas vezes, as responsabilidades que Deus nos ordenou de maneira equilibrada e adequada. Assim, meus irmãos, os versículos 1 e 2 mostram que uma vida familiar satisfatória depende da bênção de Deus, e que buscar a bênção de Deus significa entender o princípio da graça, o equilíbrio entre fé e obras, e o equilíbrio entre carreira e vida familiar. Então esse é o primeiro ponto, com essas subdivisões. Um lar satisfatório depende da bênção de Deus. E a segunda bênção, um lar satisfatório desfruta da bênção de filhos piedosos. Os versículos 3 ao 5 focam isso. Esses versículos ensinam a produtividade do esforço humano acompanhado pela agência divina. E um ponto logo de início sobre esses versículos é que Salomão não diz nada sobre riqueza. É muito fascinante isso. Não tem nada de posição diante do mundo, mas riquezas celestiais em seu lar. É a vida simples no lar. Nós
temos essa bênção de vivermos uma vida simples com a bênção de Deus. Só os crentes possuem isso. São vidas simples, muitas vezes num bairro. Ninguém olha para você, mas lá Deus está presente. Deus está entre nós. Desfrutamos da bênção de filhos piedosos. Eu, meditando sobre esses versículos, sobre o Salmo 127, eu resumiria os versículos 3 ao 5 como: a família é uma antecipação do céu. Eu tenho esse entendimento. A família é uma antecipação do céu. Os crentes precisam ter isso em mente. Onde há a verdadeira harmonia, a verdadeira união, o verdadeiro perdão, a verdadeira disciplina, a busca, meus irmãos, dessa instituição divina que começou desde Gênesis. É algo que Deus colocou e é uma bênção. A nossa família está diante de nós. É bênção. A nossa família é bênção do Senhor. Spurgeon conta a história de uma filha que disse a seu pai, enquanto se ajoelhava ao lado do seu leito de morte. Isso é muito impactante, sobre a bênção de lares piedosos ou de filhos piedosos. Enquanto o seu pai estava no leito de morte, a sua filha disse: não há bênção maior. Melhor dizendo, a filha respondeu: não há bênção maior do que ter filhos piedosos, do que ter pais piedosos, melhor dizendo. Ela disse, Spurgeon conta a história desse evangelismo, pregando o evangelho, que no leito de morte, uma jovem no Senhor, olhando para o seu pai, que tanto ela aprendeu, ela diz: não existe bênção melhor do que ter um pai piedoso, um pai que me levou a Cristo, um pai que confortou meu coração muitas vezes. E o seu pai respondeu para ela, com um sorriso de gratidão: não há bênção maior do que ter filhos piedosos. Como podemos garantir a bênção de termos filhos piedosos? Nós aprendemos algumas coisas nesses versículos. A primeira delas: desfrutar da bênção de filhos piedosos requer ter a atitude correta para com os nossos filhos. Veja que o texto nos diz: os filhos são chamados de herança, de galardão, de bem-aventurança. Ou seja, os filhos não são fardos. Jamais. Os filhos não são interrupções em nossa busca por nossos objetivos egocêntricos. Mas os filhos fazem parte da construção da família. O filho é bênção. O filho chora de madrugada, mas é bênção de Deus. Não importa as lutas, é bênção de Deus, meus irmãos. E o interessante, que essa demonstração da bênção, da construção, existe aqui um jogo de palavras no texto hebraico. Veja, o termo traduzido, preste atenção, por filhos, é a palavra banim no hebraico. E por que eu estou falando isso? Porque é a mesma palavra no hebraico para construtores. É a mesma palavra. Quando Salomão nos diz aqui no texto. Então, o que é que Salomão está fazendo? Ele está colocando esse jogo de palavras, formando esse jogo de palavras, filhos e construtores, dizendo o quê? Que ter filhos é construir uma família. Ter filhos é construir uma família. Portanto, diante disso, nós precisamos valorizar nossos filhos como um presente de Deus. Você deve olhar para os seus filhos não como um fardo, mas você deve olhar para eles como um presente de Deus, que Deus lhe deu para você amar. É um presente. A maior riqueza que você tem é o seu filho. A maior riqueza que você tem é a sua família. E quantas pessoas não estão buscando a riqueza desse mundo e se esquecendo do seu lar? Não esqueça, a primeira riqueza é a sua família. O que vem é as coisas que Deus acrescenta. Mas se o seu lar estiver bem, não importa as outras coisas, você vai caminhar seguro nessa vida.
Porque a família é a riqueza de Deus para nós. Ou seja, nós somos ricos, porque nós temos uma família. Se os filhos são presentes de Deus, duas aplicações nós aprendemos, nós devemos ter em mente. A primeira: comunique verbalmente aos seus filhos o quanto eles são preciosos para você. O quanto eles são preciosos. Comunique de maneira verbal. Deixe-os saber em palavras que eles são um presente especial de Deus para você. Chegue para ele e diga: meu filho, eu te amo. Meu filho, você não é um fardo. Deus me deu você para que possamos juntos cumprirmos a grande comissão. A minha família é bênção. Diga isso para sua esposa em sua casa quando você chegar. Minha esposa, você é bênção. Foi a esposa que Deus me deu. E eu quero lhe amar por toda a vida. Ao fazer isso, você não está construindo a sua autoestima, não é isso. Você não está, eu vou construir a minha autoestima, eu vou valorizar a autoestima da minha esposa, não é isso. Isso é um conceito antibíblico. Você está fazendo isso, você está incutindo neles, na sua família, de que eles foram criados por Deus, pelo Deus soberano, e existe um propósito. O propósito da nossa família é amarmos a Deus e glorificá-lo para todo sempre. Não é autoestima, não é algo egocêntrico, é algo para Deus. Deus nos dá e volta para Deus. Olhe para seu filho e diga: você é uma bênção de Deus para mim. As crianças, os filhos, a nossa família precisa ouvir isso verbalmente. Em segundo lugar, comunique de maneira não verbal. Existe a maneira verbal, mas também nós falamos de maneira não verbal à nossa família, aos nossos filhos, o quanto eles são preciosos para nós. Uma das principais maneiras de fazer isso é passar tempo com eles. Nós precisamos passar tempo com as nossas famílias. Você deve demonstrar, muitas vezes, que nesse passar tempo, o seu filho, a sua esposa é mais importante do que você. Meus irmãos, é triste. É muito triste quando nós temos a mentalidade do mundo e queremos sair das nossas casas para termos descanso. Isso pode ter acontecido com você. Mas em nome de Jesus, meus irmãos, a família que é de Deus, onde existe contentamento é em meu lar. O Evangelho precisa voltar para as nossas vidas. Você é mais importante para mim do que o meu trabalho, do que os meus interesses. As crianças muitas vezes interpretam um pai ausente como rejeição. Mesmo que ela pense que sua ausência é um sacrifício. Muitas vezes pais estão lá no sacrifício, trabalhando, mas muitas vezes estão rejeitando a sua família. A comunicação não verbal é que eu estou sendo isolado. Então nós precisamos dessas comunicações, a comunicação em nosso lar. Muitos lares estão com a comunicação fechada, travada, peso, fardo, pecado, não anda para lugar nenhum. Então, chegue em casa, sente com a sua família, abra a comunicação, se acerte em Cristo Jesus e ande para a glória de Deus. Desfrute da bênção de filhos piedosos, com uma atitude correta. Em segundo lugar, desfrutar da bênção de filhos piedosos requer uma ação apropriada, uma atitude correta e uma ação apropriada. Salomão compara os filhos como flechas na mão de um guerreiro, versículo 4. Essa frase sugere duas ações. Primeira ação: as setas devem ser moldadas e afiadas. Nos dias de Salomão, ninguém ia à loja de artigos esportivos local e comprava flechas. Não existia isso. O que eles tinham que fazer? Eles cuidadosamente tinham que moldar, afiar as suas flechas. E Salomão compara isso com os nossos filhos. Os nossos filhos devem ser moldados no Evangelho. E quando os nossos filhos são moldados no Evangelho, são ensinados por Deus, a flecha é uma flecha reta, aguda, contra os nossos inimigos.
os inimigos do coração e os inimigos da igreja. Precisamos preparar as nossas famílias como flechas na mão de um guerreiro. Na verdade, eles podem ser a causa de grandes danos se não forem direcionados com cuidado. Nós precisamos, meus irmãos, atentar para os corações, principalmente dos nossos filhos. Muitas vezes, só Deus sabe o que os nossos filhos estão passando em seu interior, quando chega a adolescência, a juventude. Coisas internas do coração, nós precisamos conversar com eles. A tentação do pecado vai chegar. No meu filho, chega. Meu filho peca, meu filho é pecador. Meu filho não é santo. O bispo Charles Harry dizia, quando ele ia apresentar as crianças, foi um grande bispo, existe um livro dele que é Santidade, é um livro fantástico. Ele foi apresentar uma criança e ele disse: esse bebê é lindo, mas ao mesmo tempo é um monstrinho. Porque muitas vezes nós olhamos para as crianças, são tão bonitinhas, tão fofinhas, parece uma boneca, um boneco, mas são pecadores. Chegará o dia que o pecado irá se manifestar. E nós precisamos, desde o início, desde o fundamento, afiar as flechas. As crianças não se tornam flechas retas e afiadas, sendo deixadas na televisão o dia inteiro. É preciso, meus irmãos, um esforço diligente por parte de um pai sábio, de um pai piedoso, de uma mãe piedosa, e criá-los no treinamento do Senhor. A nossa família é um treinamento que possamos, ou que devemos, a cada dia, com a palavra de Deus entre nós, afiarmos as nossas flechas. A segunda aplicação é que as flechas devem ser apontadas e lançadas. Elas devem ser moldadas, elas devem ser afiadas, mas também elas devem ser apontadas e lançadas. Flechas deixadas na aljava ou disparadas sem acaso ou qualquer direção não são muito boas. Não são. Você precisa ensinar o seu filho com quem ele está lutando. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Então as flechas não devem estar simplesmente afiadas. Ela tem que ter um propósito. Um propósito. Na verdade, meus irmãos, nós devemos ter isso em mente. Muitas vezes existem danos entre nós porque nós não estamos direcionando corretamente essas flechas. O arqueiro deve conhecer o seu alvo, ter a habilidade suficiente para disparar as suas flechas com um propósito bem definido. Bem definido. O objetivo de criar filhos não é mantê-los para nós mesmos, jamais. Esse não é o objetivo. E muitos pais perdem seus filhos porque tentam segurá-los. Nós não vamos conseguir criar os nossos filhos numa bolha. Jamais. O mundo vai arrebatá-los de qualquer maneira. Não tem como fugir disso. Eles irão crescer, eles vão estar dentro do mundo, mas nós precisamos lutar para que o mundo não chegue em seu coração. Para que quando essas flechas estiverem preparadas e o mundo vir sobre ele, ele contrate, ele venha com o contra-ataque, sabendo que de fato há um propósito bem definido diante das tentações, diante do mundo. Nosso objetivo é apontá-los para o alvo. Para o alvo. O alvo são flechas ardentes para Jesus Cristo contra o reino das trevas. Flechas ardentes. Corações que amam a Jesus Cristo, que obedecem a sua palavra, que são ensinados, instruídos para a igreja de Jesus, para a igreja do Senhor. Você deve fazer isso, para que possamos ter uma família piedosa. E por fim, terceiro princípio, já vimos atitude correta, uma ação apropriada, e desfrutar da bênção de filhos piedosos resulta em forte testemunho de Cristo. Forte testemunho. Um pai que tem a sua aljava cheia de flechas retas e afiadas, pronta para serem lançadas no coração do inimigo, não será envergonhado. É isso que o texto nos diz.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aqui não tem nada a ver com ter mais crianças, não é isso. Algumas pessoas olham para esse texto e dizem, devemos ter mais filhos. Não tem nada a ver com isso. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, flechas afiadas, agudas, e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O portão da cidade, aqui, era um lugar onde os homens hebreus se reuniam para fazer negócios e fazer justiça. E a ideia é que um homem com filhos exemplares, Salomão quer dizer aqui, fazendo negócios e etc., não seria ridicularizado por seus oponentes. Seus filhos seriam um testemunho vivo de retidão e de integridade no Senhor. E aplicando isso para os nossos dias, um lar satisfatório é uma poderosa fonte, ou deve ser, de testemunho de Jesus Cristo. Diante da escuridão de lares onde a rebelião prevalece, diante da fragmentação de lares ímpios, a igreja, as nossas famílias devem ser colocadas diante do mundo, testemunhando Jesus Cristo. Testemunhando Jesus Cristo. A graça de Deus, o princípio de Deus entre nós, brilhando diante da escuridão. Não existe coisa melhor, meus irmãos, do que um lar que testemunha Jesus Cristo. Não existe coisa mais especial do que isso. Mas é muito triste quando um lar, um pai, uma mãe ou um filho é rebelde dentro de casa. E muitas vezes o pai dá mau testemunho dentro do seu lar. Não testemunha Cristo. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas o lar piedoso, um lar satisfatório, possui a graça de Deus, a bênção entre nós. Temos a fé, a obra diante de nós. E uma atitude correta para com os nossos filhos, diante do Evangelho de Jesus, obedecendo o Evangelho, sendo filhos piedosos e testemunhando Jesus Cristo em nosso lar. 3 João 4 nos diz: não tenho maior alegria do que esta, a ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Não existe. João, chegando na igreja, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ele diz, não existe alegria maior do que essa. Do que os meus filhos viverem de acordo com a verdade. Essa é a maior alegria. Essa é a maior alegria do crente. A maior alegria do crente é nós estarmos no Evangelho de Jesus. É o perdão dos nossos pecados. É a graça de Cristo em nosso coração. Essa é a maior riqueza que nós temos através do sacrifício de Cristo. Então nós concluímos, meus irmãos, com a certeza de que a bênção e a proteção vêm de Deus. Sem sua presença não há sucesso. E essa verdade se aplica particularmente aos filhos, à nossa família, que é um presente de Deus. Sem Deus, tudo é vão. Sem Deus, tudo é vão. Ao nos envolvermos com qualquer projeto de construção, de uma casa, igreja ou nação, precisamos buscar em oração e com sinceridade a ajuda e a direção de Deus. Precisamos pedir que o Senhor nos mostre como usar os recursos que Ele nos deu. Como usar os recursos? Quando algo é dedicado à glória de Deus, o Senhor abençoa e provê recursos necessários. Que Deus nos abençoe a termos um lar satisfatório através da graça do Senhor. Amém?